Olá, meus irmãos, estamos na reta final do nosso estudo de Apocalipse, caminhando aqui para o capítulo 22. Hoje vamos tratar do penúltimo capítulo do livro, cujo título é O Novo Céu e a Nova Terra. Então vamos começar com o verso 1. Vi no céu a nova terra, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Quero chamar a atenção aqui, nesse verso, para duas coisas. Primeiro, novo céu e nova terra. É possível que o nível de destruição pelo qual a terra passou torne o nosso planeta inabitável. Aí se faz então necessária a reconstrução de uma nova terra, de um novo céu. Essa é uma das possibilidades. A outra, Deus é um Deus que faz novas todas as coisas. Ele coloca na nossa boca um novo cântico, como nós vimos lá no livro de Salmos. Deus, ele não coloca um remendo velho em algo novo. Deus, ou um remendo novo em algo velho, Deus restaura todas as coisas. Quando Ele nos alcança com a salvação, Ele refaz, nós passamos por um novo nascimento. Então o nosso espírito, o espírito humano, ele é totalmente renovado, recriado. Então uma outra interpretação possível para esse verso seria isso, né? E a questão do mar, e o mar já não existe. Não sei quantos lembram, lá no início do nosso estudo do livro de Apocalipse, nós falamos sobre o mar de vidro, dentro daquela visão que João teve, né, do trono de Deus, os 24 anciãos em torno do trono de Deus, os 4 seres viventes. Existia um mar de vidro que circundava o trono de Deus. Esse mar de vidro dá a entender que o acesso à presença íntima de Deus não era possível. Esse mar impedia que isso acontecesse. Um pouco mais adiante, ao longo do estudo de Apocalipse, nós vemos que a visão desse mesmo ambiente, com o trono de Deus, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, muda um pouco, né? Então nós vemos ali no mar de vidro as pessoas adorando a Deus, os santos adorando a Deus. Então uma outra interpretação, para esse mar, pelo fato do mar já não existir, é que não existe mais nenhum empecilho para a nossa entrada na presença de Deus, para a nossa comunhão íntima, perfeita e eterna com o Altíssimo. Uma outra também interpretação em relação ao mar já não mais existir é a questão da besta que veio do mar. Quando se lembra que nós estudamos isso, o mar na palavra de Deus tem a ver com multidões, com nações, com povos, dando a entender que essa besta, ela surgiu, era um ser humano, talvez um líder, talvez um serviçal do anticristo, né, do líder principal, que vai comandar a rebelião contra o povo de Deus, né, contra os seus exércitos. Então o mar aqui também pode representar essa malignidade, né, da besta que veio do mar, e que essa influência maligna já não existe mais, né? Então ficamos com essas duas interpretações possíveis com relação ao mar. Verso 2. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então a Nova Jerusalém, a cidade santa, um lugar de comunhão íntima com Deus, ela é colocada aqui como a noiva, né? A noiva que lá no Velho Testamento era Israel e no Novo Testamento é a igreja. E é a noiva que está sendo preparada, ataviada pelo próprio Deus para as núpcias, para as bodas do Cordeiro. Então esse é um trabalho não feito pela própria noiva, com a sua capacidade, com a força do seu braço, mas é um trabalho executado pelo próprio Deus. Então é Deus quem santifica a noiva, é Deus quem prepara a noiva, é Deus quem tem autoridade e poder para deixar a noiva adornada, exatamente no ponto em que Ele deseja, para que as bodas do Cordeiro se realizem, né? Importante entender isso, que toda ação de santificação
da igreja é promovida pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo de Deus em nós. A Bíblia diz que Ele produz em nós tanto o querer como o efetuar. Até o desejo que brota no nosso coração de servi-lo provém dele. Até os recursos que nós usamos para abençoar a obra de Deus, os nossos dízimos e ofertas, antes Ele nos deu. Então é fruto da graça e misericórdia de Deus. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então o Senhor nos dá primeiro para que nós possamos devolver a Ele. No verso 3, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Eu quero chamar a atenção aqui dessa palavra tabernáculo. Alguns usam esse substantivo como um verbo, tabernacular, significa ter comunhão com Deus. E nós vemos que lá no Jardim do Éden existia um tabernáculo, existia um lugar que era o próprio jardim em que Adão e Eva tinham plena comunhão com Deus. Depois, com o pecado e com os anjos que foram colocados ali, anjos com espadas flamejantes para que o homem não pudesse mais entrar no jardim, a partir dali, com a instituição da lei e todas aquelas regras para a construção do tabernáculo, Deus começa a estabelecer pontos de contato físico com o povo, através do qual ele pudesse tabernacular, através do qual ele pudesse ter comunhão e manifestar os seus princípios, a sua glória, a sua lei ao povo. Então, antes da instituição da lei do tabernáculo, existiam os altares que iam sendo erigidos, né? Abraão erigiu um altar e outros servos de Deus também, antes da instituição do tabernáculo e da lei, levantaram altares ao Senhor. Era um ponto de contato físico, terreno, com o Altíssimo, né? Com as coisas celestiais, né? E depois do tabernáculo nós tivemos os templos, né? O templo de Salomão, depois nós tivemos que foi destruído, o templo de Zorobabel, que foi destruído, o templo de Herodes, que ele reconstruiu o templo, e por fim esse templo foi totalmente destruído em 70 depois de Cristo, né? E depois da morte de Jesus, o templo onde Deus habita somos nós, eu e você, os servos do Senhor, os discípulos de Cristo. Nós somos as pedras vivas que compõem esse templo onde Deus habita. Não são as paredes de uma igreja, não são os templos suntuosos, mas somos nós somos o templo onde Deus habita, né? Mas nós poderemos desfrutar desse tempo em que o acesso à presença de Deus será irrestrita e nós o veremos como Ele é na sua essência. Verso 4: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, Paulo viveu baseado nessa motivação. Ele sabia que o que o aguardava. Então, Paulo pôde enxergar esse tempo. Jesus pôde enxergar esse tempo também. A glória de Deus sendo manifesta, né? No caso de Jesus, ele pôde enxergar a sua exaltação, aquilo que ele receberia após a sua morte, né? Toda a glória, toda a honra e toda a autoridade. De uma certa forma, isso foi o combustível, foi a motivação para que esses servos de Deus pudessem viver aqui, serem perseguidos, serem açoitados, serem rejeitados e mortos, e permanecerem firmes, né? Eles olhavam além de toda essa circunstância, de todo esse tempo passageiro e efêmero que nós vivemos aqui na terra. Verso 7. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será por filho, né? Então lembram-se daquelas 7 cartas das igrejas da Ásia, sempre existiam lá as advertências, os elogios da parte do Senhor, e sempre a carta fechava com essa frase: ao que vencer, ao vencedor. Quem serão os vencedores? Não serão aqueles que confiaram na força do seu braço, não serão aquelas pessoas que são hábeis
Não são as pessoas que têm qualidades fora do normal, do padrão, mas são aqueles humildes, são os que se dobraram diante do Cordeiro, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, reconheceram a sua insignificância diante de Deus, reconheceram que a sua vida é sustentada e depende única e exclusivamente do Altíssimo. Esses são os vencedores. Não são os capacitados, não são os filósofos, não são os inteligentes, embora esses também serão alcançados desde que se dobrem diante do Cordeiro, se humilhem na presença de Deus, reconheçam os seus pecados, né? Então, ao vencedor, eu e você, nós herdaremos todas essas coisas. Então nós somos co-herdeiros com Cristo. Cristo recebeu todas as coisas e nós, como co-herdeiros, desfrutaremos também disso. No verso 9: Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Verso 10: Me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Então essa visão que João tem, dada por esse anjo, da Nova Jerusalém, saliento aqui essa frase que descia do céu, né? Essa noiva do Cordeiro, ataviada, preparada, não é algo humano. A igreja não é edificada pelos crentes, a igreja é edificada pelo próprio Senhor Jesus. Ele mesmo trouxe sobre si essa responsabilidade de edificar, de preparar, de ataviar a sua igreja. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. E lá na igreja primitiva, o Senhor disse que a palavra diz, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que deveriam ser salvos. Então a obra, o mérito da obra, o executar da obra é do Senhor, né? Então é Ele quem faz, né? Nós precisamos reconhecer isso. Somos meros instrumentos, somos meros canais por onde a graça e a misericórdia de Deus passam em direção aos perdidos, mas nós somos instrumentos, nada mais além disso. Importante ressaltar que ela descia do céu, ou seja, é algo divino. Essa Nova Jerusalém, ela não foi construída por homens, não foi edificada por homens, mas pelo Senhor Jesus. Verso 12. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às 12 portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então essa cidade, ela tinha 12 portas, e essas portas elas eram, nós vamos ver aqui no verso 13, elas eram abertas para os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, querendo dizer que a glória de Deus, a possibilidade de adorar a Deus e ao Cordeiro, ela era franqueada a todas as nações, em todos os cantos da terra, né? E esse era um tempo de adoração, em que as nações irão até a presença de Deus e levarão ofertas e adorarão a Deus. Então, as 12 tribos aqui representam a revelação do Velho Testamento, e depois, mais adiante, nós vamos ver também a menção dos 12 apóstolos, no verso 14. Os 12 apóstolos representam os fundamentos, a revelação de Deus do Novo Testamento, e as 12 tribos, a revelação de Deus do Velho Testamento. No verso 13, diz assim: 3 portas se achavam a leste, 3 a norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. Então, aquilo que dissemos, essas portas estarão abertas para todas as nações, representando aqui os 4 pontos cardeais. Verso 16: A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Então quero chamar a atenção aqui sobre essa forma da Nova Jerusalém, a forma cúbica. Ela é tida como a forma completa, perfeita, porque ela tem os seus ângulos perfeitos, ela tem a mesma altura, a mesma largura, a mesma profundidade, a forma
cúbica, ela representa a perfeição. Então, a Nova Jerusalém é a noiva que foi santificada, ataviada por Deus. E essa Nova Jerusalém que representa a noiva, através dessa forma geométrica perfeita, cúbica, ela está trazendo uma mensagem figurada de que ali há a perfeição de Deus, é a perfeição da obra de Deus. Porque quem edificou a igreja foi o Senhor. E se tudo que Deus faz é perfeito, então o resultado do trabalho das suas mãos é perfeito também. E esses 12.000 estádios, aproximadamente 2.200 quilômetros. Então a cidade, a Nova Jerusalém, ela terá essa dimensão cúbica de 2.200 quilômetros de largura, de altura e de profundidade. Verso 17. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Então a altura da muralha é aproximadamente 65 metros. Então é uma muralha imensa. Isso fala de proteção. As cidades lá no Velho Testamento, muradas, elas eram resistentes à invasão dos inimigos. Jericó, por exemplo, era uma cidade fortificada, os seus muros protegiam a cidade. Então esse muro nos fala também de proteção, da proteção do Senhor em torno dessa cidade, para que os inimigos não entrem, para que não haja contaminação, para que ela não seja maculada, né? Aí depois nós temos aí uma descrição, né, das portas com seus fundamentos, feitas de pedras preciosas. E vamos dar um salto então para o verso 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então já não é necessário mais existir um tabernáculo feito de peles de animais, não é necessário mais um templo feito de pedras, não é necessário mais um lugar específico para a adoração de Deus, mas a própria cidade, que nos fala de uma grande comunidade, ela será lugar de adoração a Deus, né? Então não existirá mais um ponto de contato físico para adorar a Deus. A adoração a Deus se fará dentro desse ambiente de perfeição e de proteção total. Então não existia santuário, né? Não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor. Verso 23. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Veja que coisa maravilhosa, né? O sol será descartável, porque a luz que emana da santidade da presença de Deus nos será necessária para iluminar a nossa vida, o nosso caminho, para nos aquecer também. Então todo esse trabalho de produzir vida aqui na terra que o sol faz não será mais necessário, porque o próprio Senhor Jesus será a nossa fonte de vida. Coisa maravilhosa, e nós vamos poder desfrutar disso. Verso 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então será um lugar santo, será um lugar perfeito. O pecado não terá mais espaço no ambiente desse. A insubmissão, a rebeldia contra Deus, a maledicência, a mentira, o homicídio, o adultério, nada disso haverá de contaminar esse ambiente santo em que a presença de Deus haverá de permear cada espaço dessa cidade. Isso será, na verdade, uma reconstrução, uma restauração daquilo que Adão e Eva tinham lá em Gênesis. Então nós estamos vendo que a Bíblia se encerra dentro de um ambiente ideal, de perfeição, de santidade, de plena comunhão com Deus. Ela começou assim em Gênesis capítulo 1 e 2 e ela terminou assim. Então ao longo desses vários capítulos, dessas centenas de capítulos da Bíblia, nós temos uma perfeição ali no Éden e nós temos a perfeição da Nova Jerusalém. Agora, no meio disso tudo, entre esse início e esse fim, meus irmãos, só confusão,
Só pecado, guerras, divisões, mortandade, mentiras, adultério. Então toda a Bíblia, nesse ato, nesse intervalo entre esses capítulos iniciais e finais, existe um grande tormento. Mas graças a Deus porque nós vamos chegar no porto seguro. Graças a Deus porque existe um fim para tudo isso. Graças a Deus porque toda a lágrima será enxugada dos nossos olhos. O sofrimento cessará. E os inimigos de Deus serão lançados no lago de fogo e enxofre, de forma que nunca mais sairão para atormentar as nações. E nós podemos viver em plena comunhão com Deus por toda a eternidade. Graças a Deus que você possa ficar com essa esperança no seu coração, que um dia todo sofrimento passará e nós viveremos para sempre com o Senhor. Deus abençoe a todos.